Quero aqui agradecer a presença de vocês. A gente tomou essa iniciativa de promover esse evento aqui hoje, né, para tratar de um tema muito importante, né, para todos nós. E na ocasião do nosso encontro nacional, do INAGECEF, que teve em São Paulo, a gente teve a possibilidade de manter o contato com os diretores da FUNCEF, no caso, os diretores eleitos, né, por nós, funcionários. E na ocasião conseguimos aí fechar uma agenda para que um deles estivesse aqui em Recife, e também estamos fechando uma agenda bem para Caruaru, para os colegas do interior também terem a oportunidade de obter informações importantes sobre a situação hoje da nossa fundação, né, da FUNCEF, e dos planos, né, de benefício da FUNCEF. Então, agradecer a presença de vocês em nome da GCF, e aqui a GCF hoje está representada, além de mim, o Alex, temos Jonathan, Nunes, quem mais está aqui hoje? Mais algum conselheiro? Não, no caso, eu já falei, o Jonathan, Alex, Nunes. Então, vai lá, muito bem. Então, a gente hoje está trazendo aqui, tendo a oportunidade de trazer aqui para a gente, para vocês, o Antônio Augusto de Miranda de Souza. Ele é diretor de administração da FUNCEF, e ele esteve presente e foi um dos palestrantes do nosso encontro nacional, e trouxe para a gente lá, assim, foi uma palestra muito interessante, muito rica, e a gente teve a oportunidade de tirar muitas dúvidas lá, e conseguimos trazer hoje aqui para Recife. Espero que vocês aproveitem bastante esse momento para tirar algumas dúvidas, ou muitas dúvidas que existem, né? A própria palestra ela já traz informações que vai já resolver algumas dúvidas que nós já temos comumente. E aproveite então esse momento e convido agora, já sem muita rodeio, o Antônio Augusto para iniciar aqui a palestra, para que possamos aí entender a situação atual hoje da FUNCEF. Boa noite, colegas. Obrigado em nome da GCF, que é o Marconi, a GCF, pelo convite aqui, de estar debatendo com vocês aqui de Recife, da região, a importância e as preocupações que todos nós temos com a situação que a FUNCEF se encontra. Aproveitando o ensejo do fechamento dos resultados de 2014, a gente vai trazer algum detalhamento um pouco maior sobre esses números, né? As perspectivas estão traçadas aí para o equacionamento de déficit, como se fará essa cobrança, que cenários, perspectivas a FUNCEF tem aí nos próximos anos, e relatar um pouco da nossa atuação aí nesses 9 meses que estamos lá na frente da fundação, né, eleitos por vocês para um mandato de 4 anos. Né? Então, a gente vai debater, vai apresentar aqui algumas informações inicialmente, e ao final a gente vai abrir para uma sessão de perguntas, debatendo mais pontualmente as preocupações e anseios de cada um, para tentar esclarecer, informar principalmente, né, a respeito da situação em que a Fundação se encontra. Então, vamos começar. Como sabem, a FUNCEF, no caso especialmente o REG e REPLAN, as modalidades saudada e não saudada, fecharam o exercício de 2014 com o 3º ano consecutivo de déficit. E pela legislação atual, isso implica no acionamento do chamado gatilho de equacionamento, que pretende reequilibrar a situação financeira e patrimonial da Fundação para ter segurança quanto ao cumprimento de suas obrigações previdenciárias, que nada mais é que pagar os benefícios, né, para aposentados, pensionistas, enfim. Ela fechou com um resultado acima de 6 bilhões de reais de déficit, o conjunto consolidado dos seus planos. São 4 planos em vigor,
O REG Replan hoje é subdividido entre saudado e não saudado, ambos com déficit. O novo plano também com déficit, mas no segundo exercício. Então, para ele, esse ano não será feito o acionamento do equacionamento. E o REB é exceção à regra e continua superavitário, né, por enquanto. Entre os principais impactos para esse resultado de 2014, a gente elencou esses 3 aqui para discorrer um pouquinho sobre cada um deles. A gente, inclusive, tem feito nas apresentações pelo país, né? A gente tem deixado uma lista de assinatura nas ocasiões que a gente faz esses debates, para os colegas deixarem seu e-mail de cadastro, porque a gente tem mandado sistematicamente boletins mensais de prestação de contas aos participantes e também comunicados específicos sobre determinados debates ou decisões tomadas no âmbito da FUNCEF que a gente julga ser de relevância e dar conhecimento aos participantes de um posicionamento nosso em especial a esse respeito, como foi no caso desse ajuste feito na Vale do Rio Doce. Esse investimento, ele vem, nos últimos anos, prejudicando o resultado dos planos REG Replan. Em 97, a FUNCEF, assim como outros grandes fundos de pensão do Brasil, Petros, Previ, fundo de pensão da antiga CESP, então CESP, quando era estatal ainda, né, com a nível de energia de São Paulo, eles foram participantes do processo de privatização da Vale do Rio Doce e fizeram um bloco para compor o controle acionário da empresa naquele momento, junto com outras empresas particulares, inclusive. Há um acordo de acionistas que prevê a manutenção dessa posição acionária por 20 anos. Então, o vencimento se dará em 2017. Nos primeiros 10 anos desse acordo, de 97 a 2007, a Vale do Rio Doce teve um crescimento exponencial no seu volume de atividades operacionais, na geração de receita, de caixa, de lucratividade, aproveitando especialmente o crescimento de consumo de minério de ferro dos mercados orientais, especialmente a China, e se beneficiou disso, e nós indiretamente também, por sermos acionistas da Vale. Foram anos em que a FUNCEF teve diversos superávites. Depois a gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre isso, né? Que eles inclusive ajudaram, ou financiaram, melhor dizendo, o processo de saldamento que aconteceu em 2006. Pois bem, até 2007, 2008, mais ou menos, houve esse benefício de sermos acionistas da Vale do Rio Doce. De 2008 para cá, primeiro marco foi 2008, aquele choque no mercado econômico mundial, especialmente americano, com a crise aí dos financiamentos habitacionais lá, né, subprime, que gerou um efeito em várias economias mundiais, a nós também afetou, e a China começou um processo de lento desaceleração da sua economia, que se mantém até hoje. Por conta disso, o minério de ferro, que já chegou a patamares de 150, 170 dólares a tonelada, hoje ele está beirando a casa dos 45 dólares. Cotações dessa semana, desse mês. Então isso é um reflexo enorme, né, em qualquer empresa, e numa que tem como sua principal fonte de geração de receita a exploração e exportação do minério de ferro. Para nós, desde 2008, esse impacto foi sendo trabalhado de forma muito atenuada. Ele não foi feito de forma integral e direta. Ele foi sendo suavizado. De que forma?
em que pese os preços do minério de ferro caindo e como reflexo do preço da Vale do Rio Doce nas bolsas de valores, especialmente no Bovespa, também caindo, a FUNCEF não fez o mesmo movimento de correção com a mesma velocidade. Ela atenuou esse processo. Ela foi mantendo, achando que era um momento pontual de reversão, que se superaria alguns anos depois. Então passou-se 1, passou-se 2, passou-se 3, e nada da situação melhorar. O minério de ferro continua caindo, a China continua desacelerando o seu consumo de minério de ferro, sem melhores expectativas de melhora do consumo do produto, e com isso era necessário e premente fazer um ajuste no preço do ativo. Mas mesmo assim a FUNCEF continuou fazendo, iniciou esse processo em 2011 de correção, ainda de forma muito tímida, reduzindo o preço da Vale do Rio Doce em 8%, depois mais 11% em 2012, 13%, e somente agora, em 2014, foi feito um ajuste mais acentuado, né, por intensa debate e discussão nossa interna dentro da FUNCEF. Conseguimos um convencimento da necessidade de fazer esse ajuste mais intenso no exercício passado, que foi de 27% só no único exercício, repercutindo dessa forma aí a redução do preço desse investimento dentro da carteira da Fundação. Ela era 7 bilhões e 600, caiu para 5.600 aproximadamente. E esse ano precisará continuar sendo feito um ajuste. E quanto mais rápido ele for, menos tempo de efeito negativo ele trará sobre os resultados desses dois planos em especial. Então a gente, no final de dezembro, a gente fez um comunicado explicando todo esse histórico, com pormenores, né, os gráficos dizendo lá toda essa trajetória e defendendo a necessidade de que esse ajuste fosse feito no intervalo de tempo o mais curto possível, né, se possível, concluindo-se nesse segundo exercício agora de 2015. Muitos de vocês acompanharam as oscilações da Bolsa de Valores durante o ano passado por força da campanha eleitoral. Cai o Eduardo Campos no avião lá em Santos, a Bolsa cai. Vem a Marina ver se a candidata agora vai lá para o céu. Aí a Dilma volta a crescer, a Bolsa cai. Aí a Marina não vai para o segundo turno, vai o Aécio, que é lá com a Bolsa. Fica nessa gangorra. O Aécio vai ganhar, sobe a Bolsa. A Dilma vai ganhar, desce a Bolsa. Então ficou nessa gangorra o tempo todo. Com isso, os resultados, junto com o resultado econômico brasileiro, que foi muito fraco, a incerteza, né, decorrente desse processo eleitoral e o fato de que a economia brasileira ficou patinando, e principalmente a partir agora após o processo eleitoral e nesse começo de ano, os diversos ajustes que estão sendo feitos na economia, né, de liberação de preços administrados, de correção da taxa de juros, enfim, estão promovendo um ajuste cujo efeito econômico na economia e na Bolsa de Valores ainda está nebuloso. Quando é que ele vai voltar a gerar um efeito positivo para a economia e, consequentemente, para a Bolsa de Valores. Mas em 2014, nós tivemos esse impacto também, em que nossos fundos de investimento em ação foram prejudicados nesse montante. E um terceiro ponto, que a gente também vai falar mais à frente aí, com mais detalhe, é o impacto das ações judiciais nas quais a FUNCEF é réu. Nós todos, como participantes, temos o direito, né, de buscar o nosso direito na justiça. Nós tivemos no passado aí uma série de questões trabalhistas com repercussão previdenciária, falando aqui,
né? A começar do CTVA lá nos anos de 97, passando pela cesta, pelo ticket, passando pelo abono um pouco antes, posteriormente nas diversas ações que envolviam discussão de 7ª e 8ª hora dos cargos técnicos. Isso gerou um volume expressivo de ações na justiça, pedindo esses direitos e com vários deles com pedido de reflexos também junto à FUNCEF. Vocês se lembram que em 2011, 2006 foi feito o saldamento, e a partir desse momento, o que até então se discutia era mais 7ª e 8ª hora extra, como horas extras, passou a incorporar até um pedido de reconhecimento do CTVA como verba para fins de contribuição previdenciária junto à FUNCEF. Até 2011 houve um volume considerável de ações sobre isso, mas um outro tanto ficou represado porque muitas entidades, a começar da própria FENAI, sindicatos regionais, associações, pediram na justiça o tal do protesto interruptivo, cujo efeito era apenas de adiar a decisão sobre entrar ou não com uma ação pelo mesmo prazo prescricional de então, ou seja, em 2006 ele venceria o direito de entrar na justiça em 2011, 5 anos depois. Então ganhei mais 5 anos, ou seja, até 2016 para tomar essa decisão se eu vou entrar ou não na justiça. Então existe ainda um volume incalculável represado, não manifestado. Mas só nesse ano de 2014, as ações, o volume de ingressos de ações ou de decisões desfavoráveis ou de mudança de expectativa quanto à derrota da FUNCEF nesses debates judiciais incrementou isso em 330 milhões de reais nas provisões necessárias para fazer frente ao volume de ações na justiça, que a gente vai falar mais um pouco mais à frente aí. Então esses são os principais aspectos que impactaram nesse montante de resultados da Fundação. Uma curiosidade que eu, como participante, e muitos outros também tinham, era entender, tá, a gente tem investimento em renda fixa, tem investimento em renda variável, em empresas, em crédito privado, em imóveis, mas que empresas são essas? Que imóveis são esses? Onde estão esses recursos? Falar que tem aplicações em renda variável não diz nada, mas eu saber que tem investimento na Vale do Rio Doce diz muito, porque eu consigo acompanhar a partir de então, né? E a gente buscou, nesse processo de desentranhar os números da FUNCEF nesses 9 meses, adquirir uma compreensão sobre como é que está distribuído, inclusive proporcionalmente falando, esses recursos investidos nessas empresas. E a FUNCEF não investe numa empresa simplesmente porque ela é bonita, tem olhos azuis ou tem um bonito nome. Não, ela precisa investir porque somente com o retorno desses investimentos que ela consegue honrar as suas obrigações previdenciárias. Então existe uma obrigação também de se aferir rentabilidade nesses investimentos. E qual é a rentabilidade mínima? A famosa meta atuarial. Então todo investimento da FUNCEF tem que alcançar a meta atuarial, que é a inflação, INPC, mais um cálculo de juros que hoje é feito pela própria fundação, conforme os parâmetros da Previc lá, em torno de 5,5%, 5,7%, conforme o plano. Então, como eu disse, grosso, aqui falando de números consolidados, né? Porque os reflexos, a gestão desse investimento, ela percorre de forma horizontal todos os planos. Cada um deles tem uma proporção diferenciada de exposição a cada um desses investimentos, mas a maioria de nós tem um pé em cada canoa, REG, Replano e Novo Plano. Alguns poucos de nós temos só o Novo Plano, cada vez vai ser a maioria, né? Em breve será a maioria, mas ainda é minoritário. E menos ainda temos só REB. A maioria de nós tem um pé em cada canoa.
RegReplan e Novo Plano. Então, o que eu vou falar aqui sobre exposição a investimentos, na maior parte dos casos alcança essa realidade de quem tem RegReplan, ou quem tem só RegReplan, quem tem Novo Plano, mesmo que seja só Novo Plano. Então esse é o nível de exposição na Vale, como eu já falei. E qual foi a variação em 2014? Então, como eu disse, foi feito esse nível de ajuste no preço da Vale do Rio Doce em 2014, e precisaremos fazer algo próximo a isso se não mudar radicalmente, significativamente o ambiente econômico e os resultados da Vale do Rio Doce. Tem um fator que mudou para melhor para ela, que foi o aumento do dólar. Então ela exporta, então recebe em dólar. Então ao converter, gera mais receita para ela. E o preço dela se torna mais barato também frente aos outros concorrentes. Então é um ponto favorável à Vale para os seus resultados em 2015. Mas somente a partir aí dos resultados do primeiro trimestre, do primeiro semestre, a gente vai ter a real dimensão desse impacto e quanto de positivo ele será. Inverpar. E aqui eu estou falando do preço de avaliação que esses ativos têm, não quanto que a FUNCEF colocou neles, né? Aqui foi bem menos do que isso, mas em valores históricos. Aqui também foi bem menos, foi em torno de 1 bilhão mais ou menos, mas já com esse nível de avaliação, cuja proporção nossa na Inverpar, os 25%, equivaleriam a isso aí. A Inverpar é também outro desafio de entendimento sobre a sua capacidade de gerar receita e resultados para a FUNCEF. Como sabem, ela é uma empresa destinada a explorar concessões de mobilidade urbana. Começou no Rio de Janeiro, explorando o metrô, BRT, foi para rodovias federais. A penúltima e mais famosa foi a concessão do aeroporto de Guarulhos, e uma das últimas foi a BR-040, que liga Brasília a Juiz de Fora. Todos esses investimentos, eles têm a obrigação de pagar uma outorga para o poder concedente, no caso a União. Tem também que fazer investimentos, ou seja, eu tenho que expandir o aeroporto, eu tenho que duplicar a rodovia, eu tenho que melhorar e fazer a manutenção das pistas daquela rodovia. Mas eu tenho também o direito de cobrar pedágio, eu tenho o direito de colocar lojas para locação, alugar espaços, inclusive publicitários, no caso do aeroporto, explorar a publicidade do volume de tráfego de pessoas, cobrar as conexões dos aviões que passam por lá. Então tem uma série de fontes de receita. Ao mesmo tempo, todas essas concessões aí, até 2013, elas tiveram um incentivo adicional do financiamento de longo prazo oferecido pelo BNDES. Não sei se vocês se lembram, o BNDES por muito tempo, aí, quase 10 anos, trabalhou com taxas de juros praticamente negativas, abaixo da inflação, 5% ao ano. Ou seja, nenhum banco opera assim, praticamente perdendo dinheiro, porque era interesse governamental do Estado de incentivar aí a infraestrutura. Então oferecia esse benefício para os vencedores dos leilões dessas concessões, para obter esse recurso para viabilizar essas expansões todas que eles eram obrigados a fazer. Então, geralmente, 25% dos recursos destinados a essas reformas, ampliações e melhorias eram oriundos da própria empresa, da Inverpar, e os outros 75% vinham de aportes do BNDES. Então esse é mais ou menos o modelo. E aí tem que olhar detidamente, abrir cada
cada concessão e ver o que cada uma delas está gerando de receita, está tendo aí de despesa, de investimento, de expansão, de melhoria, e a partir de quanto ela vai começar a gerar de fato lucratividade. Nesse exercício de 2014 ela ainda apresentou prejuízo ainda, de 250 milhões aproximadamente em Inverpar. E a maior parte das suas concessões ainda estão nessa fase de investir, de expandir, de ampliar. Algumas já estão em fase final, como o aeroporto de Guarulhos, aí completou a expansão do Terminal 3. Então o volume de investimentos grosso meio que já está chegando ao fim. E a partir daí que vai começar mesmo a gerar receitas e consequentemente resultados para a Fundação. Sete Brasil, encalacrada aí na Lava Jato, porque seu ex-presidente, seu ex-diretor financeiro, né, fizeram a delação premiada e confessaram que negociavam propinas para encaminhar obras de navios sonda para os estaleiros que foram selecionados para construir a encomenda que eles receberam da Petrobras. Sete Brasil nada mais é que uma empresa criada pela própria Petrobras para viabilizar, sem as amarras da lei de licitações, do TCU, enfim, toda a construção dos 29 navios encomendados a 5 ou 6 estaleiros, já nem tenho direito quantos são, para operar o pré-sal. Operar? Não, extrair o petróleo do pré-sal, fazer a sondagem, né? Fazer todo o processo necessário e com isso habilitar que as plataformas depois fossem extrair o petróleo da camada de pré-sal. Então, a Sete Brasil recebeu esse lote de encomendas, né, gigantesco, 80 bilhões de reais de investimentos necessários para construir esse volume gigantesco de navios, o mesmo modelo de financiamento similar ao da Inverpar, 20, 25% de recursos próprios, 75, 80% de recursos oriundos do BNDES. E desde que o BNDES e a população toda constatou essa contaminação das parcerias firmadas pela Sete Brasil com propina e com questões ligadas à Lava Jato, ele meio que fechou as torneiras até que isso se clarificasse e com isso a empresa começou a mancar, andar cada vez mais devagar, quase que parando. Então hoje está uma situação bem complicada. A gente teve até uma reunião com o presidente dela essa semana, a gente pediu para que fosse agendado com ele um encontro para nos esclarecer o que de fato está se pensando fazer para tirar a Sete Brasil dessa enrascada, mas esse encontro acabou sendo adiado porque eles estão envolvidos com uma série de debates lá para rolagem de dívida, para negociar talvez a redução do escopo de navios, reduzir de 29 para algum número menor do que isso. E esse ponto ficou adiado para daqui talvez a 1 ou 2 semanas. Fundo Torre Norte. Torre Norte é um empreendimento imobiliário em São Paulo, né, que foi migrado para um fundo para que a FUNCEF não ficasse fora dos limites máximos de disposição na carteira de investimentos imobiliários, mas que já está integralmente alugado após a conclusão das obras das suas 2 torres para o Tribunal de Justiça de São Paulo e para o TRT também de São Paulo, contratos aí de 15 anos, me parece, né, cuja ocupação se dará ao longo desse ano e a geração de locação também. Essa variação aqui é exclusivamente de avaliação patrimonial, no exercício 2013 e 2014. E agora, a partir desse ano, vai começar a gerar receitas decorrentes da locação firmada com esses 2 órgãos públicos.
A JBS, que a gente tem uma exposição considerável aí em Bolsa de Valores, foi uma das exceções no comportamento geral que a Bolsa de Valores apresentou em 2014, né? Ela vem expandindo bastante aí seu processo de exportação de carnes para diversos países do exterior e também já deve se beneficiar bastante desse processo de desvalorização do real e valorização do dólar, já que ela é uma empresa eminentemente exportadora de proteína animal. Norte Energia, que é a responsável pela construção da usina de Belo Monte. Esse número aí, como eu disse aqui, são posições de dezembro de 2014, então a FUNCEF ainda tinha que acrescentar mais 55 aqui para fechar os 600 e fez isso em janeiro. E como sabem, foi aprovado recentemente um aporte adicional de todos os acionistas e cabendo à FUNCEF 130 milhões a mais, elevando a nossa participação para 730 milhões de reais nesse investimento. Eu sou conselheiro na Norte Energia e estou acompanhando, desde que fui empossado lá como conselheiro em outubro, as obras e o andamento delas. Mais à frente a gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre isso, mas a rigor ela tem cumprido estritamente seu cronograma de conclusão da parte civil e está em processo de aceleração agora da sua parte eletromecânica para em novembro já iniciar a sua geração de energia e consequentemente o início de geração de receitas. Primeira turbina no sítio de Pimental, que é o menor dos dois, começa a operar em novembro. A partir de março começa a operar a primeira turbina da casa principal, que é Belo Monte mesmo. E a partir daí, bimestralmente, começa a entrar mais uma turbina em funcionamento. Até 2019, como todas as 18 turbinas, dessa que é a segunda maior usina hidrelétrica do Brasil, começarão a funcionar pelo vapor. E aqui está zero porque a empresa aqui apenas é uma obra ainda. Não tem receita própria e, consequentemente, não tem, só tem valor mesmo de aporte. Fechando os 10 principais investimentos, e aqui eu só fazendo a ênfase que eu não coloquei nem renda fixa, nem empréstimo aos participantes, porque esses aqui são aqueles que têm maior exposição a risco do que aqueles outros dois. Então, tem um interesse de acompanhamento mais detido e mais atento por nós participantes. A Eldorado Celulose, uma das maiores plantas de produção de celulose que funciona em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, está também vivendo o mesmo processo que já falei da Invepar e da própria Sete Brasil, que também é aplicável a Belo Monte, esse modelo de financiamento ancorado em recursos do BNDES. Ela tem incrementado significativamente a sua capacidade de produção de celulose nesse exercício de 2014 e com isso ela já tem um potencial de valorização considerável no exercício, que ela está começando a reduzir o pagamento dos seus juros dos empréstimos tomados para a construção e entrada em operação dessa planta de produção de celulose, e com isso já reduziu a sua necessidade de pagamento de serviço de juros de dívida. O Hotel Renaissance de São Paulo é uma das obras egressas da antiga Encol, Goiânia. Então, investimento oriundo dos anos 95, 96, 98, que hoje é considerado um dos hotéis mais sofisticados e voltados ao público AAA em São Paulo. Inclusive, quando tem as provas de Fórmula 1, as equipes escolhem ele, em sua maioria, para ficarem hospedados, porque ele tem uma qualidade
de reputação, até o Marriott, que é o responsável pela parte de hotelaria mesmo. E esse percentual de incremento também é só da parte de valorização patrimonial. Aqui é uma empresa criada pela Odebrecht, voltada à exploração de água de reuso industrial para destinar a uma série de necessidades industriais, como siderúrgicas, dentre outras finalidades. É um investimento recente da Fundação e que já vem apresentando um bom desempenho. E por último, esse outro investimento também em São Paulo, também voltado à ocupação empresarial, comercial, e que também tem um montante significativo aplicado nesse investimento. Também é um pouco mais antigo do que outros que nós já falamos anteriormente. A comunicação da FUNCEF nos últimos tempos, isso é uma crítica que nós também vemos trazendo e debatendo internamente, ela enfatiza bastante, e ao meu ver de forma até um pouco desequilibrada, o aspecto da evolução patrimonial da Fundação. O crescimento dos ativos, a rentabilidade dos ativos, e com isso dá um olhar somente para um lado da moeda. Existe um outro lado da moeda que precisa também ser chamado, trazido à tona e apresentado a vocês, que é a nossa obrigação atuarial. A FUNCEF tem que pagar todo dia 20 os benefícios dos seus aposentados e dos seus pensionistas. Esses benefícios são estipulados conforme os regulamentos dos planos e prevêem reajustes, a manutenção do poder de compra, a proteção contra a inflação, o acompanhamento do reajuste da Caixa quando não saldado, quando é saldado o novo plano, tem um caso superávit, acompanhar também um reajuste real. Então tem uma série de obrigações que ela tem que honrar. E ao mesmo tempo, em função do acréscimo de longevidade da população brasileira, mundial, e a população da Caixa, participantes da Caixa, não foge a essa regra, vive mais, por mais tempo, vive melhor. Então com isso, ela vai precisar pagar por mais tempo e com isso precisa de ter mais reservas para fazer frente a esses 5, 10, 15 anos de sobrevida que nós paulatinamente vamos adquirindo com a melhora das condições de vida da população. O desenvolvimento da medicina, os melhores remédios, né, os melhores diagnósticos. Então a gente consegue, né, ter mais cuidado com a nossa saúde, com isso ter mais sobrevida. E isso tem impacto aqui. Então a pessoa que antes morria com 70 anos, hoje morre com 80, com 90, amanhã com 100, 110, 120. Então isso tem um crescimento que o céu é limite. Só nesse período aqui, nesses intervalos de tempo aqui, 5 anos, 59% de crescimento. Lógico que aqui tem um fator inflacionário que ajuda nisso, mas é uma obrigação que eu tenho que é subdividida entre os benefícios que são concedidos e aqueles que virão a ser concedidos. E para fazer frente a isso, eu tenho que rentabilizar meus investimentos. Nesse mesmo intervalo de tempo, vocês vão ver que a distância entre o ativo e aquela obrigação, entre o patrimônio e aquela obrigação, vai se reduzindo. Aqui o ativo total. No intervalo de tempo ele cresceu isso.
só para recordar, a obrigação cresceu 59. Quando eu tinha 38.800 para 34.800, ou seja, com uma margem de 4. Aqui em 2014 eu tenho 56 para uma margem para 55. Quando eu falei que a gente tem um problema também com as ações judiciais, elas têm um reflexo aqui. As provisões necessárias para fazer frente às decisões judiciais, elas são deduzidas do meu ativo. Ou seja, eu tenho que abater do ativo o que eu provisiono para fazer frente às possíveis derrotas na justiça. E com isso, eu tenho menos recurso disponível para fazer frente àquele volume de obrigações que eu coloquei ali. Vocês podem perceber que a evolução aqui é bem alinhada com o nosso atuarial, porque ele estipula qual é a rentabilidade mínima que o patrimônio tem que obter para assegurar um equilíbrio com a velocidade de crescimento das minhas obrigações. Uma parte das minhas obrigações varia pela inflação, e outra parte em função da longevidade, em função dos reajustes concedidos para a Caixa, ou de outras obrigações que se tornam necessárias serem honradas, e com isso elas têm que ser cobertas no mínimo pela meta atuarial. Com isso, o resultado acumulado da FUNCEF vem se deteriorando. E a deterioração não está porque a gente deixou de conceder benefícios ou estão sendo levianos na concessão de benefícios, nada disso. É porque os investimentos não estão rentabilizando na velocidade e na proporção necessárias. Nem desejáveis, mas necessárias. Isso tem tudo a ver com o desenho de investimento, de política de investimento que a FUNCEF fez nos últimos anos e que nós debatemos ano passado, que vocês entenderam como pertinente o debate que nós fizemos e que nos levou a ocupar essa diretoria e internalizar esse debate com os representantes da patrocinadora. A gente precisa mudar rumo. Em complemento àquela questão que eu falei da evolução da nossa provisão para fazer frente às ações judiciais, esse montante aqui, que eu falei que variou em 330 aproximadamente no ano passado, ela já teve esse volume de crescimento nesse intervalo desses 2009 e 2014. E essas são aquelas cuja perspectiva de derrota é bastante provável. Então tem que provisionar integralmente. Eu tenho que separar o meu patrimônio e constituir a minha reserva para fazer frente a essa eventual derrota na justiça. É claro que a CEF, ela é uma gestora de recursos. Ela tem por obrigação cumprir o regulamento. Então ela não origina recursos de ninguém. Ela só administra. Então, se essa conta vem para ela, na verdade, é uma conta que está sendo socializada por todos os participantes. Há uma discussão se ela deveria ser coberta integralmente pela patrocinadora, se ela deveria ser rateada com o participante, é uma outra conversa. Aí depende até do tipo de debate, tema que está sendo debatido na justiça, que é o que nós vamos falar em seguida.
Esse volume aí é o que ainda não se exige que se faça provisão. Eu apenas pôr aos órgãos reguladores, a patrocinadora e participante: olha, está andando na justiça contra mim, FUNCEF, esse volume aqui de ações. 80% disso aqui, ou seja, 5,5 mais ou menos de bilhões de reais, dizem respeito a dois temas, basicamente. O primeiro tema deles é CTVA, o segundo deles é hora extra. Os participantes entram com ação e, orientados pelos seus advogados, querem que a FUNCEF melhore seu benefício ou corrijam sua reserva matemática sem indicar a fonte. De onde vem esse dinheiro? O juiz entende: não, realmente é devido, foi uma injustiça feita contra você, corrija seu benefício, aumente-se a reserva matemática. De onde vem isso? Então é um debate que tem que ser feito posteriormente à execução da sentença. Porque nós, como participantes, não fizemos esse debate durante o processo judicial. Isso na maior parte dos casos, tá? Falando que é todos. E isso vem mudando nos últimos anos, porque está havendo uma consciência maior de todos nós sobre os reflexos disso. Se eu tenho esse volume ainda que não me exige provisionar, porque CTVA, como vocês sabem, também hora extra, são duas causas que vinham sendo discutidas na Justiça do Trabalho. O CTVA, o Supremo decidiu há pouco tempo que não era uma causa trabalhista, então ela deveria ser tratada na esfera da justiça comum. Então a maior parte desses processos ainda está andando em primeira e segunda instância. Na hora que eles subirem ao TST, eles vão ter, na maior parte dos casos, o seguinte desfecho: olha, eu não posso julgar esse assunto, e o Supremo entendeu que esse assunto é de responsabilidade da justiça comum. Então, você está discutindo no espaço errado. Comece de novo a discutir esse assunto não na justiça comum. Então a gente nem sabe como que a justiça está entendendo o tratamento que deve ser dado ao CTVA. A gente não sabe. Porque ele, em sua maior parte dos casos, vai recomeçar na justiça comum. E nós ainda temos, como eu falei antes, um represamento oriundo daqueles protestos que foram feitos por várias entidades. Então tem um volume que não se percebe qual o tamanho dele, de ações que devem ser propostas na justiça nesse ano, no máximo no ano que vem, para se não perder o prazo prescricional máximo que a justiça ofereceu. Então essa questão que preocupa, embora hoje ela não preocupe, porque ela não tem reflexo direto, mas ela é uma nuvem escura que está na nossa cabeça. Muitos vieram aqui para saber quanto que eu vou pagar de equacionamento. E eu vou falar, não sei. Porque esse estudo ainda não se fechou dentro da FUNCEF. Ele está em análise de todas as suas implicações jurídicas, legais, regulamentares, para que se desenhe o processo mais correto, regular, adequado possível. Operacional, jurídica, estatutariamente. É lógico que, quanto ao mérito, já existem vastas teorias, debates a respeito se é ou não cabível ao participante ratear essa conta numa situação em que há uma predominância de poder decisório, especialmente na parte de investimentos, da patrocinadora.
É um debate interessante que está correndo hoje aí pelos e-mails, pelas redes sociais, e que mais cedo ou mais tarde vai ingressar na justiça. Por conta de uma faculdade estabelecida pela Previc no final do ano passado, lembra que eu mostrei que o déficit é maior do que esse valor que está aí. Por força desse ajuste, previ que facultou as entidades para fazer em 2014, o nosso déficit foi reduzido da ordem de 1 bilhão aproximadamente para fins de equacionamento. Está se usando aí uma diferença intertemporal que está por uma mecânica complexa, que não é o caso aqui debater, está lá na norma, mas que a rigor o efeito prático dele é esse: reduz a conta, rateia essa conta, 50% patrocinadora, 50% participantes ativos e aposentados na proporção das suas contribuições. Isso é o que diz a lei. Então, basicamente, o norte estipular o cálculo a ser feito para ratear esses 2.770, 2.800 aproximadamente participantes, será uma razão proporcional aproximada do volume de contribuições feitas por cada um de nós. A mesma norma que regulamentou essa questão também disciplinou: olha, você pode estabelecer um prazo máximo de cobrança igual ao prazo médio de obrigações que o seu plano possui. Como a FUNCEF, aliás, o novo plano, Reg Replan, saudade em torno de 12 anos em média de pagamento de benefícios aos seus participantes, isso dá 144 meses. Então, basicamente, esse vai ser o prazo máximo de cobrança. Lembrando que, a partir de 2016, quando vai se apurar o primeiro resultado após o equacionamento, se houver superávit, a partir daí, em qualquer exercício, qualquer superávit futuro serve para bater nesse saldo devedor existente desse equacionamento. Então, a conta que tende a ser decrescente. Percentual de cobrança, a rigor, lembrando, o Reg Replan não saldado, ele tem as suas faixas de cobrança lá. O Reg Replan saldado tem só um percentual fixo para todo mundo, né? Então, será basicamente uma proporção equivalente a isso. Quem paga menos contribui menos, quem tem um mau benefício paga mais. Lembre-se do Postales. Foi feita uma absurda contribuição de equacionamento de 25% para 26%. Assistidos principalmente. A FUNCEF está bem longe. A FUNCEF está bem longe disso. O que nós estamos trabalhando aí, dependendo do modelo de cobrança, de arrecadação que será feito, é bem inferior, bem menos do que isso. O percentual não sei ainda, porque vai depender de qual variável, qual modelo de contribuição de arrecadação que será adotado, mas eu posso dizer que as opções que estão sendo debatidas, todas elas são bem menos onerosas em termos proporcionais a participante do que foi instituído a fórceps aí pelo Postales aos seus participantes. E a gente pretende ainda, nesse semestre, debater isso, uma vez fechado esse estudo atuarial, que deve se concluir até o mês que vem,
iniciar o processo de debate com as entidades, com os participantes, em fóruns como esse, para a gente esclarecer a mecânica de cobrança, né? E por que aquele desenho de cobrança foi definido em detrimento de outras opções. Diante de todo esse cenário, a gente sempre recebe uma pergunta, né? Que é aquela que não quer calar. O CEF então está quebrado. Não tem jeito, não pode fechar as portas. Não tem jeito. Tem jeito sim. A gente acredita que tem jeito. Ela não está quebrada. Se ela tivesse quebrada, ela estaria parando de pagar seus benefícios, né, aos participantes. Isso não tem nem menor chance de acontecer. Agora, ela precisa corrigir rumo, e corrigir rapidamente e intensamente. Porque a gente viu a trajetória de crescimento das reservas matemáticas, das provisões matemáticas, dos investimentos, o equilíbrio atuarial, os impactos que as provisões judiciais trazem para os resultados. Então, tudo isso é um cenário desafiador. A alocação que nós temos aí em diversos investimentos que estão rateando, para não falar outros mais problemáticos. Então, a gente tem um conjunto bem pesado de desafios para enfrentar. Então, recuperar o equilíbrio passa por nós, representantes eleitos, fazerem um acompanhamento sistemático, intenso, profundo de cada investimento feito pela Fundação, de cada proposta de investimento que venha a ingressar na Fundação, de buscar sempre aquele famosa fórmula do bom investimento, aquele que tem segurança, rentabilidade e liquidez. Essas três palavrinhas mágicas aí têm que ser seguidas sempre. Sempre, 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 sempre. Nesse cenário que nós estamos, nós não temos espaço mais de manobra para arriscar investimentos, para apostar que a economia vai virar, que a economia vai crescer, que aquele setor econômico vai prosperar. A gente não tem mais espaço para fazer essas tentativas. A gente tem que ser o mais conservador possível. E hoje, mais conservador possível é investir basicamente em renda fixa. É incrementar talvez também a carteira de empréstimo da participante. Esmiuçar cada investimento, cada empresa que a FUNCEF tem recursos, e lá esgotar todos os questionamentos necessários, exigir diligência dos representantes que a FUNCEF tem nessas empresas, exigir prestação de contas sobre a sua atuação enquanto representante da Fundação nessas empresas. Nós, como participantes, temos um papel muito importante a cumprir nisso aí, de fazer cobranças contínuas, permanentes, a respeito da própria FUNCEF, para os órgãos reguladores, supervisores, para todos aqueles que são responsáveis por, direta ou indiretamente, apresentar os resultados que são necessários. Então, esse é um desafio que nós temos, que é muito forte, intenso. Eu acredito que ele ainda é recuperável, mas vai exigir uma grande soma de suor, de trabalho nosso, para a gente recolocar a FUNCEF no caminho do superávit, que ele está bem afastado dele hoje, e a gente vai fazer tem que ter um trabalho intenso para recolocar a FUNCEF no caminho do superávit de forma perene e saudável.